Todo mundo tem aquela coisa que simplesmente não suporta, não é mesmo? É o quê? Seja uma comida estranha, um som irritante ou aquela situação super desconfortável. E o pior é quando somos obrigados a lidar com isso. A sensação de raiva cresce, você fica olhando para aquilo com desprezo e só sente aquela angústia profunda. Mas será que dá para escapar disso? É, meus amigos, eu estou falando dela, a matemática. Cemitério de Springfield. Uma das principais causas é o medo de errar. Quando criança, você foi exposto a alguns problemas matemáticos em sala de aula. Depois de mais crescido, errar virou questão de insegurança. É mais um motivo para ser zoado pelos seus colegas. Isso tudo impactou profundamente o seu cérebro, que agora sente a dor do constrangimento sempre que se passa por situações parecidas. O fato é que ninguém gosta de perder, e errar uma questão matemática significa perder, pelo menos para o seu cérebro. Portanto, você não odeia exatamente matemática, você odeia perder, e ainda mais na frente de outras pessoas. Mas aí você pode se perguntar, por que isso importa? Basicamente, depois de você errar tanto, você acaba por concluir que não é bom em alguma coisa, quando na verdade você apenas ficou bom em errar. Quando cometemos um erro, o nosso cérebro reage de forma bastante intensa, tanto emocional quanto cognitivamente. O erro ativa uma série de mecanismos neurais, principalmente na região do córtex anterior, que está ligada à detecção de erros e ao monitoramento de conflitos. Essa área entra em ação quase imediatamente após o erro ser cometido, alertando nosso cérebro de que algo não saiu conforme o esperado. Além disso, o sistema dopaminérgico, que regula nossa motivação e o aprendizado, também é impactado. Quando nossas expectativas são frustradas, como no caso de cometer um erro, a dopamina diminui. Isto gera uma sensação de frustração ou desconforto, que é essencialmente o cérebro tentando nos dizer que precisa evitar repetir o mesmo erro no futuro. A razão para essa resposta está enraizada na evolução. O erro, para os nossos ancestrais, muitas vezes significava perigo ou a ameaça à sobrevivência. Assim, o cérebro desenvolveu mecanismos de alerta para que, ao cometer um erro, fôssemos rápidos em corrigi-lo e evitá-lo novamente. O erro é um dos principais motores do aprendizado, porém, quando sobrecarregado, se transforma em um trauma. Quando cometemos erros, o cérebro entra em um estado de aprendizado reforçado, revisando o que deu errado e ajustando estratégias para melhorar. Só que na matemática, muitas vezes a gente nem sabe onde errou. E aí está o problema. Essa confusão manda um sinal para o cérebro que diz: é melhor evitar isso. E é assim que o medo da matemática começa a crescer. Aos poucos a relação fica mais tenebrosa e você acaba desistindo de matemática. Mas há uma forma de reverter isso. O que basicamente precisamos fazer é mergulhar dentro do processo de aprendizagem. Vamos lá, reflita comigo. Vamos considerar que você, como a maioria das pessoas, odeia matemática. E já odeia nos primeiros graus de profundidade, ou seja, nos cálculos aritméticos, soma, multiplicação, etc. E aí vamos lá. E se a gente criasse um processo de aprendizagem diferente que utilizasse cálculos de cabeça, mas sem calculadoras, porém que isso seja mais simples e a gente consiga prestar atenção em outros aspectos do problema matemático? A gente vai conseguir então fazer com que as pessoas parem de odiar matemática, porque elas já não possuem mais dificuldade de fazer os cálculos básicos. Os processos não são mais assustadores e ela também consegue focar mais no problema. Agora a pergunta é: como fazer
Isso. Partimos do princípio que queremos que você faça cálculos como se estivesse brincando, ou seja, sem nenhum ou com o mínimo de dificuldade possível. Então, para isso, dê uma olhada nesse processo matemático aqui. Repare como essas pessoas utilizam as mãos de forma mecanizada, como se estivessem imaginando a conta na cabeça, mas como? Utilizando uma ferramenta matemática, o ábaco. O ábaco japonês é uma ferramenta tradicional de aprendizagem matemática onde é possível somar, multiplicar, dividir com muita facilidade. E aprender a usar essa técnica, essa ferramenta, vai fazer com que você basicamente tenha uma calculadora dentro da sua mente. Aqui no Brasil há lugares onde ensinam matemática com o auxílio do ábaco, porém ele não é tão difundido e também não é tão simples de fazer operações diferentes de soma ou subtração, mas ele é muito eficiente na visualização do sistema numérico. Com o ábaco seria possível eliminar com destreza a dificuldade das pessoas em fazer cálculos matemáticos simples, eliminando também o sentimento de decepção e medo das contas. Essa é uma das técnicas muito importantes que podem salvar os seus estudos. E para terminar, comenta aí se você quer que eu passe um pouco mais sobre essas técnicas para vocês. E é isso aí, falou!